Acesse o nosso canal no YouTube, TV PE Interior. Eu sou Pernambuco, dos coqueiros, rios e mar, da ciranda, do shot, do maracatu, dos engenhos da terra que faz brotar, do povo que tem muita fé, alegria, sonho, esperança, muita garra e frevo no pé. No caminho de Juazeiro só tem pedra e areia. Vale, meu padrinho, Cici, a mãe de Deus das Candeias. Boa noite, queridos internautas. Sejam todos bem-vindos ao podcast Mais Saúde, o seu programa quando o assunto é o bem-estar e a qualidade de vida. Aqui iremos debater assuntos relacionados à saúde física, mental e emocional, trazendo informações valiosas, dicas e entrevistas com especialistas nas áreas relacionadas à saúde. O nosso objetivo é oferecer a você conhecimentos para que possam tomar decisões conscientes em relação à saúde e o bem-estar. Bem-vindo ao podcast Mais Saúde, onde cuidar de si mesmo é a maior prioridade. Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor
e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior. É não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns. Outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar. Olá, pessoal da TV PE Interior, muito boa noite. Hoje a gente dá início ao nosso primeiro podcast, o podcast Mais Saúde. Esse podcast foi idealizado para que a gente leve até você informações com profissionais responsáveis, né? Então, desde já eu agradeço a Deus, agradeço a vocês por estar nos assistindo, agradeço aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. E hoje eu estou recebendo aqui duas personalidades aqui do município de São Benedito do Sul, que é a doutora Rafaela, ela vai fazer a apresentação dela, também a farmacêutica Lídia, e a gente vai estar hoje debatendo dois assuntos importantes, que é a depressão e os perigos da automedicação. Então quero dar boa noite e as boas-vindas à doutora Rafaela e também à farmacêutica Lídia, e para fazer as apresentações delas próprias, né? Vou deixar à disposição dela, que ela conhece mais ela do que eu a conheço. Então, boa noite, Rafaela. Olá, Isaías, boa noite a todos que estão envolvidos, na verdade, nessa empreitada, desde aos patrocinadores
até a vocês que estão, né, passíveis a nos ouvir, a estar formulando, na verdade, novas ideias, condicionando aquilo que de fato seja de uma forma mais positiva possível para a qualidade de vida. Isaías, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Né? Eu que agradeço a senhora. Jornal do Interior é um jornal bastante sério, que alcança aí centenas de pessoas essas que, de fato, elas acabam consumindo essas informações e materializando de uma forma bastante prática no dia a dia. Eu sou Rafaela Silva, formada na área de psicanálise há mais ou menos aproximadamente 6 anos. Sou psicanalista clínica, atuo na clínica e tenho uma especialização na parte de didata, que é justamente aquele profissional que está apto a ministrar aulas a profissionais que estão em formação na área da psicanálise e que também são acompanhantes de profissionais já formados, como nós conhecemos, tutores. Essa é a minha segunda formação dentro da área. E a psicanálise, ela apareceu, Isaías, na minha vida em um momento muito importante, singular, particular meu também, que a princípio eu a procurei para poder me compreender um pouco, em um dado momento que eu estava precisando ressignificar algumas questões pessoais, mas aprendi ao longo desse percurso que a psicanálise eu poderia tê-la na minha vida para poder servir como ponte para alguém que também precisaria amadurecer e ressignificar algumas questões na vida, que ser humano é isso. O ser humano ele é reconstrução, construção e aprendizado diário. E a psicanálise está aí, né, como uma forma de você poder vislumbrar o inconsciente, de você poder se compreender através do seu inconsciente, não apenas através do seu comportamento. É um viés utilizado a partir da terapia, que tem ajudado muito a vida de muitas pessoas, porque nós acabamos adentrando nessa área e falando o seguinte, Isaías, e todos que estão nos ouvindo. A terapia ela vem, na verdade, para nos curar a partir da palavra. Nós não vamos, por exemplo, pegar um fármaco, fazer uso para ficar bem, para ficar bom, para ficar curado, sarado. Mas a gente vai primeiro se compreender e, dessa forma, compreender tudo o que está no nosso externo, o que está no nosso entorno. É mais ou menos isso. Lídia, boa noite, Lídia. Queria que vocês também se apresentassem para os nossos internautas. Boa noite, Isaías. Boa noite, doutora Rafaela. Boa noite a todos que estão aqui nos ajudando, estão diretamente e indiretamente envolvidos na realização desse podcast. Meu nome é Lídia Maria. Eu sou daqui de São Benedito, sou farmacêutica, sou formada há 15 anos, porém eu já ando pela área da saúde, também tenho formação na área de enfermagem há 20 anos. E sempre gostei da área da saúde, desde pequena eu sempre converso, procuro sempre uma outra coisa para fazer, mas tudo me direciona mais para essa área, né? É uma área que eu gosto muito de trabalhar, eu faço um trabalho em farmácia, drogaria, farmácia comunitária, tenho o meu contato é contato diretamente com o paciente, tanto nas minhas duas áreas, tanto na área de enfermagem como na área de farmácia. E estou muito agradecida pelo convite e boa noite a todos. Doutora Rafaela, a Lídia tocou num assunto importante. Gosto muito do que faço. Então, por aí, quem trabalha com o que gosta, a mente fica mais saudável. É isso, doutora? Isaías, sem dúvida, vamos permear agora, né, a partir de um viés um pouco diferenciado daquilo que nós estávamos agregando nesse nosso bate-papo, mas é por aí, Isaías. Existe uma síndrome muito conhecida, principalmente nos nossos dias atuais, na nossa sociedade contemporânea, que é justamente conhecida como a síndrome de Burnout, ou a síndrome de burnout, como muitos conhecem, que é justamente aquela sobrecarga psíquica, é aquele copo com água que você tem e ao invés de você retirar aquela água, ela acabou transbordando por questões que você não pôde compreender dentro do seu próprio ambiente laboral, dentro do seu próprio ambiente de trabalho. É quando você acorda, por exemplo, e não existe mais dentro de você satisfação.
de sair, de ir até o seu trabalho, de sentir prazer, de desenvolver suas atividades, independente de qual área seja, independente da questão hierárquica. Mas o bom colaborador, o bom trabalhador é aquele que faz jus àquilo que de fato é a ele confiado, a ela confiado, e ele acaba desenvolvendo de uma forma boa, de uma forma prazerosa. Mas essa síndrome do esgotamento emocional, por você conviver com pessoas tóxicas, você conviver em ambientes tóxicos, fazer aquilo que de fato não tem muito a ver com o seu perfil, que não lhe dá muito prazer, tem feito muitos e muitos colaboradores, trabalhadores desenvolver essa síndrome psicológica conhecida como síndrome de burnout ou de burnout. Então, Lídia já gosta de fazer. Exatamente. O seu trabalho, faz com amor. Isso, Lídia, você já está no caminho certo. Eu acredito que eu não vou desenvolver essa síndrome, porque eu faço com muita paixão o meu serviço. Eu amo trabalhar diretamente com a população. Amo conversar com o povo. E todos os dias, quando eu acordo motivada a trabalhar. Eu às vezes, trabalho mais de 12 horas por dia, né? Chega plantão, às vezes, quando eu dou plantão de 24 horas. É cansativo, o meu corpo fica cansado, logicamente. Porém, é gratificante. Tá entendendo? Assim, não chega um dia de eu dizer, ai meu Deus, que raiva do meu trabalho, que raiva de... Não, eu me sinto satisfeita, eu me sinto realizada com o meu serviço. Então, quem trabalha na área de saúde e quem trabalha na área educacional tem que ter esse amor que você tem à sua profissão, né? Então, principalmente na educação, porque a educação é quem vai direcionar o cidadão para o futuro. Doutora, eu queria saber da senhora a depressão. O que é depressão e quais os principais sintomas que ela apresenta? Digamos assim, o início, para que as pessoas dentro da família você consiga detectar uma pessoa que possivelmente esteja dando início a essa doença, né? Digamos assim. Então, Isaías, vamos lá todos os nossos ouvintes, espectadores, telespectadores também. Vamos começar de uma forma bastante didática. Antes de explicar de fato o que seria a depressão e sua principal sintomática ou seus principais sintomas, isso trazendo muito para um viés terapêutico, Isaías, porque eu vou em alguns momentos aqui permear por áreas médicas da psiquiatria, da neurologia, porém eu não tenho tanta competência para aprofundar a questão da depressão nessas áreas, porque realmente eu não faço parte da área clínica médica. Eu faço parte dos profissionais que trabalham o desenvolvimento da busca, entre aspas, pela cura dessa patologia psíquica através da terapia. Mas quando nós falamos, gente, em depressão, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para um dado muito importante. A depressão, ela não é uma doença psiquiátrica nova, Isaías. Porém, ela é muito visualizada nessa nossa sociedade contemporânea, por ser uma sociedade líquida, como diz o próprio teórico Bauman. É uma sociedade que as relações elas se desenvolvem em frações de segundo. É uma sociedade, na verdade, que tem uma geração, que existem muitas lacunas a serem respondidas, a serem melhoradas, enfim. Mas se a gente vai lá atrás, há alguns 1000 anos atrás, nós podemos ver dentro desse personagem histórico, por exemplo, que Isaías, Elias e tantos outros, Elias, né, Lídia está até aqui me corrigindo, que tem um pouco mais de propriedade sobre isso. Elias, quando ele entrou lá na caverna, nós podemos dizer, Isaías, que Elias desenvolveu justamente a questão da depressão. Todos os sintomas que foram apresentados por esse personagem bíblico, hoje em dia, se nós formos analisar em pleno ano de 2023, nós vamos poder conhecer. Então, trazendo para o nosso ano de 2023, a depressão, Isaías, ela é uma doença psiquiátrica, de ordem psiquiátrica, porém, ela afeta o emocional, o estrutural do ser humano. Ou seja, a gente precisa também, ouvinte, entender
que existem algumas considerações das áreas neurológicas. Tudo que é relacionado à área neurológica tem mais a ver com a questão estrutural do próprio cérebro, ligações, funcionamento. A parte psiquiátrica, ela vai justamente observar a questão das próprias emoções, só que de uma forma estrutural, da própria personalidade da pessoa, como a pessoa está desenvolvendo as sintomáticas, enfim. O depressivo, ele vai apresentar uma condicionante muito diferente daquilo, por exemplo, das pessoas que apresentam a ansiedade num grau maior, fobia social. O depressivo, ele vai apresentar alguns quadros, por exemplo, que se agravam, como dormir, eles vão ter a questão de insônia, a questão da irritabilidade também, ela é diferenciada. As dores de cabeça, que são dores de cabeça que não são consideradas normais, que não são dores que vão passar com qualquer tipo de medicação, que a nossa colega aqui, farmacêutica Lídia, ela tem mais propriedade e depois vai poder se aprofundar mais com relação a essa parte dos fármacos. Tem a questão do próprio isolamento social, que não é um isolamento social comum. É um isolamento que ele começa, a pessoa depressiva, ela começa a ficar intrínseca com ela mesma. Então, assim, ela já não vê mais prazer nas coisas mais simples, como se assear, se higienizar, tomar um banho, dialogar com pessoas da própria casa, da própria família, sentar à mesa para um almoço dominical, por exemplo. Ela começa a ficar incapaz de produzir de uma forma mais positiva no trabalho. Ela vai ter dificuldade de fazer amizades, ela vai ter dificuldade de ficar em locais que tenham muita gente. Então, assim, são quadros, Isaías, se você for fazer o comparativo, que esses quadros, eles apresentam, na verdade, sintomas muito mais profundos que aqueles sintomas que podem ser apresentados através de uma ansiedade simples, através de uma fobia. As caracterizações, elas são bem mais profundas. Entra aí, Lídia, essa questão que a doutora Rafaela falou. Às vezes você está com uma dor de cabeça, toma um remédio e a dor de cabeça não passa. Então eu queria saber de você aí, quais os riscos, né, da automedicação para a população que acha que meu vizinho tomou um remédio para dor de cabeça, passou, acha que a minha vai passar, eu tomo e não passa. Exatamente. Olha, existe inúmeros riscos, né? Às vezes a gente se confunde muito, porque existem muitos medicamentos de venda livre, esses que não são tarjados, e as pessoas pensam que não fazem mal, mas podem fazer mal, sim. Então, assim, os riscos, eles vão desde uma reação alérgica simples, como, por exemplo, uma coceira no corpo, eu vou falar assim, bem claro, bem popular, para o espectador entender. Há um inchaço, meus olhos ficaram inchados, começou a aparecer umas pintinhas, que são reações alérgicas. Passar para uma dependência, né? Que é o caso de medicamentos psicotrópicos e alguns tipos de corticoides, né? Às vezes eu digo assim, como a doutora falou, a sociedade hoje em dia está muito acelerada, não sabe aguardar um pouco, né? A gente está muito... Então, assim, às vezes acontece de você passar uma noite sem dormir, perder o sono. Aí a avó toma um remédio para dormir. Aí eu vou lá, tomei hoje, dormi. Amanhã tomo de novo. Daqui a pouco eu estou viciada no medicamento e para se livrar vai ser complicado, né? E em casos mais graves, pode ser fatal, né? Pode levar à depressão do sistema nervoso central, a abusos de alguns tipos de medicamentos, levar à paralisação de alguns tipos de órgãos, como, por exemplo, rim, fígado, supressão da medula óssea e por aí vai, né? Aí, às vezes, você diz assim, mas um remédio de venda livre pode causar tudo isso? Pode. Pode causar. Então, o que seria... Dependendo do organismo, do que se toma e da quantidade que se toma, pode realmente ser fatal. E eu não precisa nenhum médico, né? Você
precisa só procurar o farmacêutico. Uma dorzinha de cabeça, por exemplo. A pessoa, o certo seria o quê? Procurar um farmacêutico? Procura um profissional da área da saúde. Converse com ele. Porque, como a doutora Rafaela falou, existem alguns alertas que devem ser notados. Por exemplo, existem pessoas que todos os dias têm dor de cabeça. Todos os dias toma aquele medicamento. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Você está se medicando para uma coisa que não é isso. Então, o que é que você deve fazer? Procurar um profissional de saúde. Hoje, passou o dia todinho. Isso assim, estou falando em dor de cabeça, mas existem outros sintomas também, outras coisas, né? Estou com dor em tal local. Tomei hoje, amanhã de novo, depois de novo. Já é um sinal de alerta, né? Então, assim, o cuidado é esse. Às vezes você mascarar, às vezes você tomar medicação para uma coisa e você ter outra coisa. Então, assim, os riscos são muitos. Desde uma simples alergia a um caso mais grave e acontecer um óbito. Doutora, gostaria de saber da senhora, quais são as principais causas da depressão? Um ambiente pode ser um fator? Isaías, antes de adentrar e responder essa sua pergunta, eu gostaria de fazer um adendo aqui ao que a colega Lídia acabou colocando e a importância da gente poder perceber, Lídia, das alterações fisiológicas no corpo que a depressão ela pode causar também a partir dessas medicações mal administradas. Porque a depressão, Isaías e todos que estão aqui nos ouvindo, ela tem o poder de agregar outras patologias. É como se a depressão ela fosse uma espécie de imã. Então, o que é que vai acontecer? Até mesmo dessas medicações que são mal administradas, digamos assim, que você usa para uma coisa, mas tem um efeito colateral para um outro direcionamento. Então, assim, a depressão ela pode desencadear casos graves, Lídias, por exemplo, de doenças cardiovasculares, de hipertensão arterial e até mesmo do próprio AVC. Isso é uma condicionante que não é coisa do outro mundo, que nós temos que levar em consideração. A automedicação, como Lídia falou, é algo que no nosso meio, Lídia, é cultural. Muitas vezes o nosso fisiológico, o nosso corpo físico, ele depende porque a nossa mente associou. A nossa mente educou para que isso acontecesse. É tanto que tem um grande exemplo que pegaram em um determinado local, não foi aqui no nosso país, em um outro país, que foram até um asilo de velhinhos, e esses velhinhos eles já estavam habituados a tomar medicação para dores. Só que as dores que eles sentiam eram justamente dores normais da idade, o corpo físico dos seus 80, 90 anos, dores comuns, tidas como comuns. Então, o que acontecia? Toda tardinha, Lídia, eles davam AS, o antigo AS, dizendo para eles que era o melhor remédio do mundo, que ia resolver toda a sua problemática de dores. E nisso eles começaram a acreditar. E por acreditar, começaram a se curar. Então, assim, Isaías, Lídia, todos que estão aqui nos ouvindo, o nosso processo de cura, ele começa muito por aquilo que nós acreditamos. Quando você fala, Rafaela, a depressão, ela pode ser desenvolvida a partir de fatores ambientais? Pode. A depressão ela pode ser desenvolvida a partir de um caráter hereditário, que hoje em dia, através de estudos, nós vemos que não é a maioria, certo? Que filho de peixe, necessariamente, peixinho não precisa ser. Se eu tenho um pai, uma mãe que tem um histórico de obesidade, que tem um histórico de diabetes, de pressão alta, automaticamente eu não preciso seguir aquele perfil. Eu tenho o poder de quebrar o ciclo e começar algo diferente na minha vida. Hoje, nos grandes estudos de institutos renomados, Isaías, nós podemos perceber que a depressão ela é desenvolvida por questões ambientais, por questões externas e por questões internas. É aquilo que o sujeito ainda não conseguiu resolver, ressignificar, amadurecer nele mesmo e começa a conflitar.
esse conflito, ele não tem como visualizar a poeira nos olhos, não deixa ele observar que existem instrumentos para ele utilizar e modificar. Tem um ponto de partida diferente, porque a nossa sociedade ela é líquida. A nossa sociedade não é uma sociedade de paciência. E a gente precisa averiguar para fazer escolhas muitas vezes na nossa vida. E nós não queremos ter tempo para parar, analisar e fazer escolhas. Vai muito também do ambiente, o qual eu convivo, as pessoas que eu convivo, os ambientes tóxicos, as pessoas que também são tóxicas. Aquilo que eu tenho de vida regressa, aquilo que eu tenho na minha historicidade, aquilo que eu tenho no meu dia a dia, que mais uma vez eu coloco aqui que é de grande e extrema importância, e eu gostaria que todos levassem em consideração. Eu não posso me comparar ao outro no sentido de me inferiorizar ou de me vitimizar, porque cada sujeito ele é único, cada sujeito tem sua história. E mais uma vez, Isaías e todos que estão aqui, é comprovado que a depressão ela é desenvolvida hoje principalmente pelos fatores ambientais e externos. Precisamos nos conhecer melhor, nos aceitar melhor e fazer com que algo seja diferente na nossa vida. Falar por fatores interno e externo também, né? A questão ambiental da doença. A gente vem passando ainda, né? Essa pandemia. E um dos fatores que eu observei muito nessa pandemia foi questão política na pandemia. Aí usa situações, né, para justificar que um gestor errou e o gestor usa outros fatores para mostrar que ele está certo. E muita gente ficou caindo nessa... Eu vi muita gente, não vou tomar a vacina. Não, a vacina está sendo testada. E isso aí confundiu muito as pessoas. Lídia, eu estava vendo num site do Ministério da Saúde, e de 2020 até 2022, o número de suicídio entre crianças e jovens aumentou. Eu tentei buscar essa informação de 2023 para dar um comparativo mais real, mas a pesquisa é até o ano passado. Eu acredito que ainda esteja nesse patamar. Você, como farmacêutica, está existindo muita venda desses remédios ou controlados, ou que não sejam controlados, para esse público que é entre crianças. Por exemplo, aumentou o número de suicídios entre 10 e 13 anos. Essa faixa de idade, de 10 a 13 anos, a 14 ou a 15, você tem vendido muito medicamento para esse público? Olha, Isaías, eu acho que houve um aumento muito na sociedade geral, né? Eu perdi alguns colegas de trabalho também na área de enfermagem que infelizmente não suportaram a carga, né, da pandemia muito pesada, e a gente perdeu colegas também dessa forma muito trágica. E eu acredito que o mundo em si ficou doente. Não foi só a doença da pandemia, foi a doença mental também, né? Tem aumentado muito as vendas de psicotrópicos para crianças, tá entendendo? Muita criança, adolescente de 11 anos, de 12 anos, fazendo uso de muita medicação. Crianças desenvolvendo mania, desenvolvendo toque, desenvolvendo muitas outras coisas, né? Tendo acompanhamento, assim, que você chega a ficar assustada. Porque eu digo assim, que na minha época, eu tô com 42 anos, a gente não via isso. Mas hoje em dia, assim, é muito, muito comum, e você chega a se assustar a quantidade de pessoas que cada dia mais vai fazendo adesão a uso de antidepressivos,
de medicações, às vezes pesada, que eu digo, Senhor, o que está acontecendo, né? E a gente, assim, é um alerta muito grande, porque na pandemia a gente estava tratando o corpo e agora a gente vai ter que tratar a mente das pessoas. Doutora, a senhora tem recebido durante a pandemia, não, mas depois da pandemia, como esse público ficou com os seus atendimentos? Tem crescido? Com o advento da pandemia, muitas questões elas se solidificaram, digamos que para um número alarmante. Aproveitando o gancho aqui do que a colega falou, do que Lídia falou, que, assim, na verdade, nós desenvolvemos mais uma cultura da automedicação. Mais uma cultura de achar que eu posso pegar o medicamento do meu vizinho, do meu avô, da minha mãe e tomar, porque vai estar tudo bem, está tudo ok, e simplesmente sem saber realmente, sem ter um diagnóstico correto, sem passar pelo profissional da área que de fato poderia estar ali tendo uma capacidade para dizer, lhe direcionar de acordo com a patologia que fosse apresentada, enfim. Mas a pandemia, ela trouxe, digamos que, uma sinalização para a gente poder se observar mais, Isaías. Mas se observar mais no sentido da nossa saúde mental. Porque se você observar, existe um dado muito importante que muitas pessoas não conhecem, mas nós trabalhamos também no sentido e no viés de compreender as doenças chamadas de psicossomáticas, que são aquelas doenças que não vai ter muito fundamento com o seu organismo. O seu organismo ele vai estar saudável, é tanto, Lídia, que você vai, o médico profissional da área, ele prescreve uma série de exames, você faz todos os exames laboratoriais, de imagem, enfim, os que forem necessários. Quando você traz para o dado profissional, está tudo ok, graças a Deus por isso. Mas o seu corpo físico, ele anda apresentando alguma coisa. Aí é quando você percebe que o problema não está no seu organismo, o problema está no seu psicológico. É o seu psicológico que precisa ser tratado. E trazendo o viés da questão da depressão, Isaías, existem outros tratamentos disponíveis além da questão dos fármacos. Os fármacos, eles são utilizados quando o paciente, ele de fato recebe um atendimento médico de um profissional, ele analisa e percebe que aquela depressão já está num grau muito alto e é necessário realmente utilizar a medicação para amortecer os sintomas que são apresentados. Porém, existe a depressão em grau menos grave, em grau médio, que você pode estar tratando aí com auxílio da psicoterapia, que é justamente a terapia, principalmente aquela que será direcionada à cognitiva comportamental, que é onde você vai mostrar ao seu paciente as várias oportunidades, as várias portas que ele vai escolher para poder estar fazendo um caminho diferente da vida dele, das dificuldades. O próprio exercício físico também, Isaías, não necessariamente musculação, academia, porque quando você vai ao médico, o que é que ele diz? Caminhe. Ele necessariamente não vai dizer para você, olha, você vai ter que fazer sumô, você vai ter que fazer musculação, ele vai dizer o quê? Caminhe. Porque a caminhada, ela não vai tratar apenas o nosso orgânico e o nosso físico, mas ela vai também tratar a questão do nosso psicológico. É o arejar que os nossos avós falavam. Sem contar também, Isaías, que é muito importante, os novos hábitos alimentares. Né? Nós somos aquilo que comemos. Então, no caso, uma nutricionista. Uma nutricionista, um nutrólogo, em alguns casos. Por quê? Existem alguns alimentos que, por fato de serem multiprocessados, popularmente falando, aqueles enlatados, embutidos, aqueles suquinhos que estão lá na caixinha, que tudo isso aí ele não vai fazer bem, porque tem uma carga orgânica muito grande para a pessoa que está com a depressão. A questão de fritura, a questão de refrigerantes. Então, assim, até mesmo o seu novo hábito alimentar, ele vai fazer com que você melhore bastante os seus sintomas da depressão. Então, é um conjunto. É um conjunto de situações diferenciadas que você galga a sua vida, em especial acreditando em você mesmo que isso pode acontecer e se fazer diferente, com qualidade de vida e diminuindo os sintomas. Lídia,
quais são os remédios mais corriqueiros que o pessoal chega lá, compra? Quais são esses? Não precisa nem falar a marca, não, mas eu tenho essa curiosidade, né? Porque eu também sou assim. O brasileiro, na realidade, ele é estudado para entender 3 coisas: automedicação, religião e futebol. Só é o que o brasileiro entende. Queria saber de você aí, qual os remédios, qual a medicação que sai mais assim nessa automedicação. Olha, o analgésico, ele bate recorde, né? O Todo mundo tem a famosa analgésico, dor de cabeça. exatamente. Aí, em seguida, vem os anti-inflamatórios, relaxantes musculares, né? Relacionados à dor, né? Depois vem os antitérmicos. E, dependendo da estação do ano, xaropes também saem muito, principalmente nessa época, Nessa né? época de frio. Mas assim, o rei são os analgésicos. No tempo da minha avó, os cachetes. Os cachetes. Inclusive, eu gosto muito de dar exemplo, vocês vão notar. A Rafaela falou aqui sobre o AS que dava para os idosos, sobre essa história. E eu lembrei que a minha avó, a minha tia cuidava da minha avó. E a minha avó morreu com quase 100 anos. E assim, Pra ser ela... exato, 96. 96 anos. E ela tinha uma saúde, viu? Era. Olha, a minha mãe dizia assim, Dona Quitéria tem saúde pelos filhos dela tudinho. Ela tinha uma saúde. Só que, de vez em quando, né, ela já nos seus 90 e tarará, ela dizia, meu Deus, tô morrendo a míngua, eu não tomo um comprimido, um cachete, ninguém me dá. Aí eu lembro que a minha tia ia na farmácia, comprava complexo B, e todo dia minha tia dava um comprimido a ela. Ela dizia que quando tomava, ela já se sentia melhor, porque ela estava morrendo a míngua, mas tinha que ter o comprimido dela. Tinha que ter o cachete. Tinha que ter o cachete. Então, assim, quando você falou daquela história, eu lembrei da minha avó, disse, ó, a minha avó fazia isso. Aí quando você for falar aqui, eu vou dar exemplo. A avó dela é a minha avó, viu? Nós dois somos primos. É, exatamente. Por isso Quando que ela a gente... falou, vou dar exemplo, eu digo, Já lembrei. Ô, doutora, me diga aí, a depressão, como ela afeta o dia a dia de quem desenvolve a depressão? Então, Isaías, a depressão, até uns 30, 40 anos atrás, era conhecida como o mal maior, né? Era aquela doença mental incapacitante, psiquiátrica, que anunciava sintomas emocionais àqueles que eram acometidos, mas a depressão, ela traz aquele inverso negativo na vida de quem a desenvolve, Isaías, desde as mais simples coisas às coisas mais complexas. Por exemplo, eu trago aqui novamente as questões de trabalho, questões laborais. O depressivo, que ele está de fato desenvolvendo os sintomas e ainda não tem uma forma, digamos que de controle, ele não tem muita condição de colaborar no seu trabalho. Aquele que está na comunidade científica, fazendo alguma faculdade, algum curso, ele perde um pouco da sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de lógica, a sua capacidade de atenção, porque esses já são justamente instrumentos sintomáticos da depressão. A questão do convívio social é algo assim bastante plausível e visível com relação à depressão. A questão íntima também, porque a depressão ela tem esse poder de diminuir bastante a libido, né? Nas questões dos cônjuges, nas questões íntimas, enfim. Então, assim, é aquela doença psiquiátrica que, de fato, ela acorrenta, digamos assim, popularmente, quem a desenvolve. Por isso, Isaías, que nós temos que levar tanto em consideração e trazer essa rede de ajuda que começa desde o primeiro membro da família até aqueles conhecidos na sociedade. O que é que a gente pode fazer para dar uma condicionante melhor de vida ao depressivo e ajudá-lo a se reerguer e se reencontrar? Isaías, ouvir com mais atenção. Hoje em dia, para você ouvir o outro, Lídia, e todos que estão aqui nos ouvindo, é muito complicado.
A vida está tão rápida que a gente não quer sentar e depositar 1 minuto de confiança das nossas escutas ao outro. O que é uma coisa de extrema importância, estimular o depressivo a procurar um profissional. Em outras palavras, é não quebrar o tabu. Graças a Deus, Isaías, que hoje em dia essa questão de procurar o profissional da terapia, ela tem sido muito mais levada em consideração, principalmente cidade pequena, né, que todo mundo se conhece e que de repente o vizinho vai achar que eu tô doido porque eu tô indo à terapia. Mas, gente, mais uma vez eu coloco aqui, que maravilha seria se todos nós tivéssemos a oportunidade de fazer terapia. Porque fazer terapia é algo que muda a sua vida para sempre. E você jamais será o mesmo, a mesma. A terapia é aquela questão, todo fim de ano eu faço os meus exames, todo fim de ano eu vou para a ginecologista, todo fim de ano eu vou para o meu cardiologista. Com isso, o que é que a gente está fazendo, cara colega? Nós estamos cuidando de nós, estamos evitando futuras patologias, futuras doenças. Mas nós não temos essa cultura com a nossa saúde mental. E esse aí é o calo que a gente precisa vencer. Porque a terapia, ela vem justamente para nos auxiliar a nos compreender melhor, a quebrar tabu, a ressignificar, a fortalecer questões que estão ali nos enfraquecendo, que muitas vezes a gente nem compreende. Então, assim, precisamos também reforçar com aquele que desenvolveu a depressão, Isaías e todos que estão aqui, que é uma doença que tem tratamento. Não é uma patologia sem cura. Você tem que incentivar, não, procura o profissional que vai te indicar o fármaco, procura o profissional da terapia, porque é algo que tem o controle, é algo que tem, entre aspas, a cura. E não ignorar, principalmente, Lídia e todos que estão aqui, a questão das colocações de mente suicida. Porque, às vezes, o outro vem, Lídia, não de uma forma direta, mas ele vem com um viés indireto e você não compreende. E aquilo ali, Isaías, é o grande pedido de socorro que a gente precisa observar. A gente precisa ter essa resiliência, a gente precisa ter esse viés de comunicação de humano para poder compreender a dor do outro, que a gente só sabe o que o outro está sentindo quando a gente tem, no mínimo, empatia por isso. Até o perigo da gente, por exemplo, tem uma pessoa que está com depressão, a pessoa não quer ver ninguém, mas sempre tem um amigo que vou lá para ver se dá uma força, né? E tem gente que ao invés de dar uma força, leva uma palavra amiga, parece que ele vai com a imagem, né, distorcida da coisa. Muita gente diz, é safadeza. Né? É frescura, né? Mas só quem sabe é quem passa, o que tem uma pessoa dentro da família que esteja passando uma situação dessa. Então, Lídia, quais são os possíveis efeitos colaterais da automedicação? Os efeitos colaterais, eles vão desde uma reação alérgica simples, dependência, sangramentos. Alguns medicamentos têm o poder de desenvolver crises convulsivas por conta do abuso do uso. Enfim, são muitos, né? Eu queria também ressaltar aqui, falar um pouco sobre a interação medicamentosa. Interação medicamentosa com medicamentos e com alimentos. Que isso pode trazer uma má absorção do medicamento e o medicamento não fazer o efeito desejado, né? Às vezes você gasta tanto, compra medicamento tão caro, aí diz assim, mas rapaz, o medicamento não fez efeito, né? E assim, algumas interações, eu marquei aqui para deixar destacado, é sobre a alteração do pH gastrointestinal. Por quê? Existem vários tipos de drogas. Algumas drogas são absorvidas melhor em meio ácido e outras em meio básico, né? Algumas melhores absorvidas no intestino, outras melhores absorvidas no estômago. Então, alguns tipos de medicamentos, quando eles são ingeridos junto com alimentos ou com outros tipos de medicamento que possa
dá uma alteração nesse pH, ele vai diminuir o poder de absorção dessa droga. Essa droga não vai ser bem absorvida pelo organismo. Outra interação é o uso de medicação tal com medicação tal, forma uma reação química, se transforma em um outro composto que o corpo não tem poder de absorver. O que acontece? Vai para o lixo. Como, por exemplo, não são todos os antibióticos. Alguns tipos de antibióticos não são indicados ser tomados com leite, né? Não são todos. Aí o que acontece? Toma antibiótico X com o leite, forma um quelato, que é uma nova substância que o seu corpo não é capaz de absorver. Seu corpo vai excretar. Jogou no lixo. Isso é uma das interações. Por exemplo, outra interação são usos de medicamentos que têm o poder de acelerar ou retardar o trato gastrointestinal, né? Existem medicamentos que eles já são estudados para fazer efeito durante, por exemplo, 8 horas. Então, assim, ele já vem programado para ele passar 8 horas agindo dentro do seu organismo. Quando é mudado toda essa motilidade intestinal, é como se essa absorção ela fosse diminuir, não vai passar 8 horas fazendo efeito, ela vai diminuir ou aumentar, dependendo do que for acelerado ou retardado. Então, assim, é algo para se ter cuidado, muito cuidado. Isso acontece principalmente com pessoas idosas. Por quê? Porque são pacientes polimedicamentados, são pessoas que já vêm com outras condições, passa por vários médicos, né? Então, o médico X passa tal medicação, vai para outros, passa mais outro monte de medicação. E assim, fica sem saber o que tomar na hora. Não, mas o doutor mandou tomar 3 vezes por dia. Aí, às vezes, junta aquele montinho de medicamento e engole. Aí, às vezes, um medicamento anula o outro, às vezes, né? E isso aí vai acarretando em uma má absorção, né? Às vezes de mais, às vezes de menos e às vezes zero. Aí não resolve nada. Aí não resolve nada, exatamente. Aí médico passou um remédio exatamente. e não valeu de nada. O bom mesmo seria, procura um farmacêutico, peça para ele fazer um acompanhamento, fazer um cronograma e lhe explicar direitinho como que você vai tomar essas medicações direitinho. Doutora, uma pessoa com depressão, quem eu devo procurar de primeira? Aparecendo os primeiros sintomas da depressão, você procure, no mínimo, um clínico geral. A partir dessa avaliação do clínico, com certeza ele irá direcionar, se for o caso, para um psiquiatra, se for um caso, para um neuro, e que com certeza ambos, ou quaisquer que sejam dessas partes médicas, a indicará também como complementação desse tratamento, que a princípio será feito com o fármaco, com o remédio, a terapia. Então, assim, onde ele vai indicar o processo terapêutico para justamente ajudar nessa condicionante. Os remédios vão fazer sua parte, que é organizar as questões, você até contundente, as questões orgânicas, as questões patológicas orgânicas de determinado indivíduo. Já a terapia, ela vai ajudar a fortalecer aquilo que ele tem de abalado no seu emocional. São aqueles sintomas psicológicos que ele vem apresentando. Então, assim, é uma gama, é uma rede realmente que se une em prol à melhora, em prol à cura dos sintomas apresentados por determinado paciente, por determinada paciente. Eu preciso dos trabalhos, dos serviços especializados da doutora Rafaela. Como é que eu vou fazer?
Diga aí, o que é que o pessoal está passando uma situação dessa? Tem alguém dentro da família? E eu vou falar com a doutora Rafaela. Eu trabalho, né, com a questão da terapia voltada no viés psicanalítico, né? Mas, Rafa, qual seria a diferença do psicólogo para o psicanalista? Vamos lá. Até um dado momento da nossa historicidade, da nossa questão literária de saúde mental, os psicanalistas eles faziam parte da psicologia. Só que com o avançar dos estudos, com o avançar daquilo que Freud, o pai da psicanálise, diz que enquanto os psicólogos trabalham com o comportamento, nós trabalhamos com o inconsciente. Por quê? Dentro da área psicanalítica, nós acreditamos que o comportamento ele pode ser burlado, mas o inconsciente não. O inconsciente ele vai poder ser observado principalmente a partir dos atos falhos de cada paciente. Ele pode trazer, por exemplo, Lídia, que o sim é sim, quando na verdade nós, enquanto profissionais preparados, vamos saber que aquele sim é não, e vice-versa. Então, assim, ambos esses profissionais eles vão trabalhar com a terapia no sentido de fortalecimento psíquico do paciente. Só que o psicólogo com o viés comportamental e o psicanalista com o viés do inconsciente. No presente momento aqui no nosso município, eu trabalho lá no Espaço Azer Estética, trabalho uma vez por semana, tenho um público bastante considerável hoje em dia, graças a Deus. Nós estamos conseguindo quebrar esse tabu que de terapia é para doido. Quando nós precisamos, Isaías e todos que estão aqui nos ouvindo, compreender que a terapia é uma prevenção. Então, assim, nós fazemos terapia para evitar o nosso cair lá na frente. Porque, na verdade, Isaías, muito de nós, muito do que nós temos, de nossos, como eu posso dizer, dos nossos traumas, eles vêm da infância. Boa parte dos nossos traumas, ele vem da infância e permeia, desemboca na adolescência. Então, são questões que, aparentemente, conscientemente, nós não conseguimos compreender. Mas, na terapia, nós temos esse poder de descobrir o porquê determinada situação, determinada coisa está acontecendo comigo. O viés está lá atrás. Então, assim, a terapia é um âmbito libertador para todos nós. E, mais uma vez, eu trago, fortalecendo minhas palavras há pouco, que terapia é uma forma de você poder jamais voltar para a estaca zero. Você sai da sua estaca zero, mas você tende a melhorar enquanto pessoa e enquanto ser humano a cada sessão de terapia que você tem a oportunidade de fazê-lo. É uma coisa que tem que estar sempre trabalhando essa questão emocional, a questão mental dessas pessoas. Né? Tem que sempre estar procurando um profissional para que, como a senhora falou, prevenir e até não piorar a situação de cada um. Lídia, crianças, idosos e grávidas. Quais desse grupo é a pior situação que você vê na automedicação? É as grávidas, é as crianças, é os idosos? Na realidade são todos, né? Mas tem um grupo aí que é mais suscetível. Olha, segundo estudos, mais de 80% da população brasileira se automedica. E as mulheres lideram esse ranking, né? Na fase entre 16 a 40 anos, né? Elas não querem perder o posto para ninguém. Elas se automedicam. Quando chega na fase idosa, essa população cai muito. Cai muito por quê? Porque já vem já é uma população, como eu falei anteriormente, que ela já vem polimedicada, né? Então, assim, são pessoas que já têm comorbidades, né? Que têm medo, né? Tanto pela sua fragilidade, como já faz uso de outros tipos de medicamento, então já tem um certo receio, como também mulheres grávidas. Não vou dizer que é raro, mas é bem menos, elas bem menos se automedicam, né? Elas têm mais esse cuidado de ingerir chás,
ingerir comprimidos, né? Elas têm muito mais esse cuidado. Mas a população, mulher, né? Que lidera esse ranking, entre 16 a 40 anos são as que mais se automedicam. Acho que a grávida, ela tem mais a preocupação por conta do feto, né? Por conta do Isso. bebê que ela está procurando. E ela tá Traz outra vida. Então Exatamente. a responsabilidade dela é dupla, né? Exatamente. Tá lidando com outra vida, né? Outra vida. Outra vida, exatamente. Doutora, uma pessoa que não procura um profissional para tratar dessa possível depressão, quais os riscos que essa pessoa sofre? Isaías, a depressão, literalmente falando, ela pode levar a óbito, porque como nós podemos observar, não é Rafaela que está falando aqui através de uma literatura própria, mas de literaturas científicas comprovadas, autênticas, que existe mundo afora. A depressão, se ela não for tratada, ela pode de fato levar à morte, porque existem todas as outras comorbidades que ela pode se unir e levar a esse quadro depressivo. Uma outra questão também, Isaías, muito importante, que eu gostaria de fazer um adendo aqui nessa oportunidade, é o seguinte: a diferença que pode existir entre o depressivo adulto, criança e adolescente. Por exemplo, quando esses sintomas da depressão, eles aparecem, eles são até similares, eles são parecidos nesses grupos aí, ok? Mas a gente precisa entender que, assim como a criança, o adolescente, ele ainda está na sua formação de personalidade. Dentro da psicanálise, no viés de saúde mental, de personalidade, falando sobre a formação da nossa personalidade, que cada um de nós temos uma que existe parte da hereditariedade, mas 80% é caracterizado com aquilo que nós acabamos construindo por conta própria no dia a dia, certo? A personalidade, ela começa a ser formada até os 7 anos de idade, na primeira infância, certo? Dos 7 anos até mais ou menos 13, 14, essa personalidade ela começa a ser fechada, que vai lá para o início da adolescência. Se a gente for observar a questão da depressão na criança, ela não vai muito saber lidar ou informar os sintomas que aparecem, porque ela não tem muita autonomia de compreensão. E se a gente levar em consideração, enquanto profissional da área, a criança ela tem, digamos que, preocupações diferentes da preocupação de um adulto. Geralmente é aquela preocupação escolar, de tirar boa nota, de fazer amizades, da pertença de um grupo, fora da escola ou não. Já a questão dos adolescentes, essas correlacionantes, elas estão mais articuladas em quê? Na questão da sua própria aceitação. A própria sexualidade, que está sendo ainda descoberta, está sendo firmada. Existe uma gama de homossexualidade muito grande aí, que a gente sabe tanto para meninas como para meninos. E é uma muralha muito grande a ser percebida por eles mesmos, né? Um tabu ainda grande na sociedade, enfim. E a cabeça, ela fica muito cheia de interrogações, muito cheia de armadilhas, enfim. É a questão da não aceitação ou não da família, da sociedade. Havia a questão do primeiro amor que começa a aflorar naquele momento. Então, assim, esse viés de depressão, a nível adulto, ele começa a ser um pouco mais complicado, porque a vida do adulto ela é diferente da vida do adolescente, da vida da criança. Agora, qual seria a condicionante de preocupação da depressão quando ocorre no período da adolescência? Porque é um período preocupante. É um período que não existe ainda a maturidade para várias áreas daquela determinada pessoa. E geralmente é um período que ele gosta muito de aprender com aquilo que está lá fora. E hoje em dia, Lídia e todos que estão aqui, aquilo que está lá fora está principalmente embutido nas redes sociais. E as redes sociais,
elas vêm com um viés tão tenebroso hoje em dia, no sentido de não trazer paz espiritual, de trazer uma formação, de trazer um fortalecimento, mas no sentido de espalhar fake news, no sentido de fazer com que as pessoas se tornem prisioneiros daquilo que é nocivo. Então, assim, é uma juventude robótica, é uma juventude que tem um potencial muito grande a desenvolver a depressão ambiental, a depressão que vem daquilo que é do externo. Sempre eu vejo assim, redes sociais como se fossem duas pessoas ao mesmo tempo. Existe a realidade e existe a falsidade, digamos assim. A pessoa tá lá, né? Eu estou lá, eu sou rico. No Instagram, no Facebook, eu sou rico. Lá no Instagram, né? Quando eu digo rico, é a imagem que você tenta passar, né? Para as pessoas. Ah, tô em festa, o melhor uísque. É a imagem do bem-sucedido, né? De tipo provocar a inveja do outro, onde na realidade a pessoa também não tem nada. Né? Justamente. A pessoa também não tem nada. Tem um colega de Recife. Ele, se ele vai assistir a live, ele vai saber quem é ele. Todo meio-dia ele mandava uma foto, uma lata de pitu, um prato de salada. Agora, isso aí, né? Só pra... Aí, vezes na praia, viu? Camarãozinho, viu, Marcelo? Camarãozinho aqui, a latinha de pitu, limãozinho, uma foto mais linda do mundo. Aí eu digo, esse cara só manda... Ele não dá nem um bom dia. Só manda foto de bebida e tira gosto. Pra dizer que ele tá lá, na beira da praia, né? Caranguejo. Tá de bem. Tá de bem. Ah, eu já sei. Quando ele mandava uma foto, eu mandava os cardzinhos que eu faço momento de solidariedade. Momento de solidariedade. Tem uma família que está precisando de uma cesta básica. Eu mandava para ele, meu amigo, foi um santo remédio. Pronto. Nunca mais ele mandou essas fotos para mim. Aí, pessoas que, assim, uma realidade, existe julgadores na internet. Ninguém se aprofunda num assunto, mas comenta que é uma beleza. A televisão, né? As mídias em gerais, ela mostra o bonito, ela não mostra a realidade, né? Ela mostra o bonito, o desejado. E é como a doutora Rafaela falou, o adolescente ele não tem maturidade para julgar isso. Acredita piamente no que está ali no que aparece nas redes sociais e na TV. E a razão de estar fazendo esse podcast, a doutora acabou de falar agora, que pode levar a depressão, pode levar à morte. Esses dias a gente gravando e até pro pessoal da I9PE, que eu mando um grande abraço pro pessoal aí de Jaqueira, da I9PE, o pessoal, nossos inscritos que se inscrevam também, I9 é uma letrinha aí, o 9, PE, que é um pessoal que faz um trabalho sério lá em Jaqueira. Manda um abraço para Júnior e para toda a equipe. E eu vendo uma matéria me chamou muita atenção. 2 suicídios no mesmo dia, um de manhã e um à tarde. E eu fui reformular a matéria. Um cidadão alcoólatra já tinha tentado o suicídio 3 ou 4 vezes, não me recordo, e uma senhora de idade, já pelos seus 75 anos de idade. Quando eu vi a matéria, isso me chocou pela idade dela, né? Pela situação do rapaz, que até onde ele teve a vida dele interrompida, a gente não sabe a situação, mas pelo alcoolismo a gente já sabe que não foi uma coisa boa. E por ser em 2 cidades, quer dizer, uma cidade, no mesmo dia, isso me chamou muita atenção.
quando eu terminei de reformular a matéria que eu coloquei lá, no outro dia eu já entrei em contato com a doutora Rafaela, foi quando também entrei em contato com você, Lídia. Isso me chamou muita atenção, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E inclusive a doutora viu essa matéria, né, doutora? Então, isso me chamou muita atenção. E o nosso município, ele não está livre dessas coisas, né? E a responsabilidade dos pais, principalmente. Os pais não buscam saber como seu filho está na escola. O jovem, vou falar o jovem porque a criança é mais fácil a gente lidar. Mas o jovem, o adolescente, vai para o colégio, chega do colégio, joga a bolsa lá. O pai não sabe se tem algum trabalho para fazer. Sexta-feira, largou do colégio, chegou em casa, bota a bolsa lá. Eita, tem um trabalho para entregar na segunda-feira. Vai fazer domingo à noite. Isso, doutora, a gente pode dizer assim, uma grande responsabilidade dos pais nesta questão de crianças e jovens já tá com essa depressão. Queria que a senhora falasse um pouco, chamasse a responsabilidade desses pais também, porque hoje acredito que os professores, que têm um papel fundamental, né, nessa área, os próprios professores talvez conheçam a minha filha e o meu filho mais do que o pai. Né? Como a senhora vê essa situação de educação, que às vezes não tem compromisso com em casa, e casa não tem compromisso, porque eu aprendi a ser assim, ó. Vai para a escola, a sua mãe é a professora. E a gente só tem mãe quando a gente volta para casa. E hoje é uma coisa banal. Professores sendo agredido para os alunos. Vamos falar de uma coisa que também assim está fundamentada e tem a ver, né? Como você está, na verdade, gerindo suas emoções, né? As questões das nossas emoções, elas são assim muito pertinentes e importantes. Não existe ser humano perfeito. Perfeição só em quadro de parede ou rede social. Existe aquele ser humano que ele precisa melhorar a cada dia e que ele precisa ter a humildade que não é uma ilha, que cada um vai precisar do outro em algum momento na vida. Mas, Isaías, o que é que nós vemos nessa sociedade de do século XXI, em pleno 2023? Infelizmente, o que nós vemos muito são pais sociais, principalmente mãe. Eu não sou, apesar de estar terminando o curso de Direito, eu não sou um juiz com a toga, batendo o martelo e julgando ninguém. Mas só chamando a atenção, enquanto profissional da área de saúde mental, que traz pacientes para o âmbito do setting analítico com a terapia e que percebe muitas condicionantes. Através de quê? Através dessa falta de responsabilidade que você não quer mais ter com o outro. São aquelas mães que são mães, Lídias, porque a sociedade diz que para ser mulher eu preciso ser mãe. Mas eu não tenho condição emocional, psicológica, financeira nenhuma para ser mãe. Mas eu coloco aquele ser no mundo, que seria de responsabilidade minha, mas eu não quero ter. Eu abdico, eu delego minha responsabilidade à escola, à vizinha, à própria sociedade, à rua, a babá que hoje é um celular, a babá que hoje é algum eletrônico, enfim. Aí é quando a gente percebe que essa gama de adolescentes que desenvolvem depressão são justamente aqueles adolescentes que estão muito cheios de vazios. Olha aí que coisa contraditória. Como é que o camarada está cheio de vazios? É aquele, geralmente, Isaías, adolescente, que não se dá a responsabilidade dele a nada, nem a forrar a sua própria cama que dorme. É aquele adolescente que não tem mais um fim de semana para fazer uma refeição com os pais.
dos pais sentarem-se em frente a uma televisão, ou seja lá o que for, e procurar saber o que é que ele está sentindo, o que é que está se passando na vida dele, que ele enquanto pai, ela enquanto mãe, são os melhores amigos, e que ele pode ter essa confiança e esse potencial de desabafar, mas eu delego. Porque hoje, enquanto mãe, principalmente, não abdicando a responsabilidade dos pais, mas eu trago a figura de mãe porque é sempre a mulher forte. Muitas vezes é a mãe solo que cria seu filho sozinha, mas cria com dignidade. Mas aí a gente esquece que muitas vezes, Aías, o que faz a formação da personalidade, o que traz a segurança enquanto ser humano para o outro, não é só um sapato, não é um prato de comida. Não é uma roupa bonita que meu filho fez, não é o melhor celular, mas é o afeto, é o carinho, é o meu escutar, é o dizer, eu estou aqui, você não está sozinho, e a gente resolve, nós estamos juntos. Mas assim, a vida faz com que as pessoas hoje em dia abdiquem demais de suas responsabilidades, porque anteriormente, Isaías, na nossa época, na época da nossa adolescência, sempre houve situações de dificuldades, sempre houve a própria depressão, sempre houve a ansiedade. As emoções, elas são normais na vida do ser humano. Ela passa a ser anormal quando ela está influenciando a nossa vida de forma negativa. Mas eu um dia tive 14 anos, você também teve, Lídia teve, aqueles que nos assistem também, mas nós tínhamos um outro viés de perceber o mundo. Por quê? Nós éramos cheios, mas cheios de responsabilidades que nos garantiam nos fortalecer enquanto seres humanos. Nós não éramos tão cheios de vazios. Então, assim, eu convido aos pais, eu convido a família a repensar o que é ser família, o que é se estruturar. Se estruturar não é ter melhores roupas, não é ter melhor celular, não é ter bolso cheio, perdão. Se estruturar é você ter certeza da personalidade a qual você está adquirindo e se tornar um ser humano melhor para você em especial a cada dia. É isso aí. Tá vendo, Lídia? Conversando a gente se entende. Exatamente. Foi por isso que quando perguntaram assim, como vai ser as perguntas? Assim, a gente tem um roteiro a seguir, só que vai aparecendo, né? E a gente vai lembrando de situações que realmente a gente chega em nossas cabeças. Como é que você vê as redes sociais? Olha, uma grande mentira. É uma grande mentira. Eu estava até conversando essa semana com uma mãe e com uma avó. Estava conversando com uma avó. E ela falando a respeito do seu neto, de 7 anos, que ele está uma criança muito desobediente, enfim, né? 7 anos, já quase completando 8. E ela disse, mulher, ele passa o dia todo o dia no celular. Todo o dia no celular. Vai para a escola, chega da escola, celular, até dormir. Então, assim, é como a doutora Rafaela falou, as crianças estão cheias de nada. Esse é o perigo. Esse é o perigo, né? Na nossa época, nós não tínhamos isso, mas nós tínhamos responsabilidades. Você vai para a escola, mas você vai ter que fazer a sua tarefa. Você vai brincar, mas você tem hora para entrar. Você vai fazer. Você sempre tinha alguma responsabilidade para fazer. Aí, hoje em dia, as crianças têm tudo. Tem o melhor celular, tem o melhor brinquedo, que é como a doutora falou. Muitos pais delegam a sua responsabilidade a alguma coisa, a brinquedo, a tecnologia, enfim. E eu vejo assim, que as redes sociais, é uma faca de 2 gumes. Elas são boas, mas também ela prejudica bastante, né? Prejudica, se ela não for usada com moderação, prejudica bastante. Lídia, doenças graves e crônicas, qual é o perigo da automedicação nesses 2 casos? Tanto as doenças graves, as doenças crônicas, como as doenças agudas, todas elas precisam ser acompanhadas por um médico, por um profissional de saúde. Nunca
é aconselhável você se automedicar? Não, não é aconselhável, né? Eu vou falar de um caso nosso aqui. Foi um caso grave de uma determinada pessoa que ela se consultou com a vizinha e a vizinha já deu o diagnóstico, já deu a medicação para ela tomar. Eita, né? vizinha boa, hein? A vizinha dessa aí, Ferreira, para você. Ela se consultou com a vizinha deu a medicação a ela, disse, olha... Aí ela falou, olha, mulher, eu tô sentindo isso, isso e isso. Ela disse, não, mulher, não se preocupe, não é a mesma coisa que a minha menina sentia. Ela tá com uma boa intenção, porém errada. Exatamente. Eu disse, olha, não se preocupe não, porque eu levei a minha filha para Palmares e a doutora passou essa medicação aqui, ela tomou 6 meses, ficou curada. Eita, tá boa. Graças a E Deus. era a mesma coisa que você tem. Eu paguei lá 120 da consulta, tu me dá pelo menos 40. De graça. A consulta foi de graça, né? E ela chegou lá na farmácia e pediu para conversar comigo. Aí só queria conversar com a senhora. Tá, vamos conversar. Aí ela foi e me contou que estava sentindo, né, os sintomas dela, tudinho. E eu conversei com dona fulana e já foi me mostrando a caixinha do medicamento. E ela disse que a menina dela tá curada com esse medicamento. Só que o histórico da menina era um histórico totalmente diferente dela, né? Um histórico, uma menina adolescente, essa pessoa que me procura já uma senhora. E eu fiquei muito... Me acendeu logo um sinal de alerta vermelho. Então, eu fui conversar com ela. Eu disse, olha, os sintomas são muito parecidos, mas a senhora já tem uma certa idade, né? A menina tem outra idade. Então, assim, eu não vou lhe indicar nem vender esse medicamento. Ela, mulher, mas... Eu disse, olha, veja só. A senhora pode estar com outra coisa. Então, assim, tive que ser bem clara com ela, né? Bem clara mesmo. E pedir para ela procurar com urgência um médico. Bom, em resumo, quando ela procurou o médico que fez todos os seus exames, ela estava com um câncer. Graças a Deus, né? Deu tempo ela fazer tratamento, participou de todos os tratamentos, todas as etapas. Hoje está curada, né? Mas ela poderia ter tomado a medicação que a vizinha passou, poderia ter mascarado, ter retardado, e quando ela procurasse, não ter mais o que fazer. Então, assim, esse é o perigo de você tratar tanto doenças crônicas como doenças agudas se automedicando. Isso aí foi uma situação complicada, ainda bem que ela acordou, né, para a situação dela. Doutora Rafaela, amigos e parentes, qual o procedimento desse pessoal quando tem uma pessoa que está desenvolvendo a depressão? Isaías, o papel daqueles que estão mais próximos é de extrema importância, porque o depressivo, ele vai estar sempre debilitado emocionalmente, principalmente quando está num grau bem mais avançado. Então, assim, nós precisamos deixar alguns estigmas de lado, os julgamentos, os famosos julgamentos. Eu costumo dizer que não precisamos tratar um depressivo como se fôssemos um juiz com toga, já com o martelinho ali dando a sentença. A gente precisa realmente trazer, avivar aquilo que é necessário. Por exemplo, nunca dizer que depressão é fraqueza. Ah, mas você está sentindo depressão, desenvolveu depressão porque você é uma pessoa fraca. Isso nós temos que abolir dos nossos diálogos, principalmente aquele que está mais próximo. Aquele que de fato é amigo, aquele que de fato é família, é parente. Uma outra questão. Ah, mas não tome não esse antidepressivo, não tome essa medicação que vai viciar. Você não é o médico que está acompanhando o paciente. O médico é quem vai saber qual período que determinado paciente vai tomar até
de fato ele chegar a dizer, ó, não vai ser mais necessário você tomar medicação, fique só na terapia. Uma outra questão que a gente vê muito latente por aí, Isaías. Ah, você está depressivo porque é falta de Deus. Se assim fosse, padres renomados, pastores renomados, trazendo para um viés das religiões protestantes, eles não desenvolviam depressão. Então, assim, a depressão, ela independe de fator financeiro, ela independe de fator cultural, ela independe da sua fé, do seu credo. A depressão, ela vai ser desenvolvida em quem é ser humano. Todos nós estamos passíveis a desenvolver uma depressão. Ah, mas fulano é doutor, fulano é médico, fulano é advogado, ele é estruturalmente desenvolvido de uma forma literária. Ele é inteligente, não vai desenvolver depressão? Vai desenvolver, pode desenvolver. Com certeza. Ele é ser humano igual a qualquer um outro. Então, assim, são esses estigmas, Lídia, Isaías e todos os nossos ouvintes, que nós temos realmente que aniquilar do nosso diálogo, daquilo que a gente abre a boca para proferir, porque a nossa palavra, ela tem muito poder. Tem poder. Principalmente para aquele que está debilitadamente ouvindo, atento àquilo que a gente traz enquanto verdade. Rafaela falou uma coisa aqui que eu escuto diariamente. Viciar no medicamento, né? Tanto antidepressivo como outros tipos de medicamento. Medicamentos de diabetes, medicamentos de hipertensão. Tem alguns pacientes que eles não fazem o tratamento corretamente, né? Sempre, alguns pacientes que são depressivos, eles tendem a abandonar o tratamento. Por quê? Começa a tomar a medicação, toma 6 meses, 7 meses, 8 meses e abandona, porque já está se sentindo bem. Ou porque ouviu de alguém que vai se viciar. Bom, existe uma coisa chamada desmame, né? Você vai se libertar desse medicamento, mas só quem vai tirar é o médico. Ele vai diminuindo as concentrações, vai diminuindo as tomadas, vai passando para uma droga mais fraca e a pessoa consegue se libertar. Mas deixar bem claro que tudo isso com acompanhamento médico. A gente não pode jamais botar na cabeça, eu vou parar de tomar medicação porque eu já estou curado. Não é bem assim. Isaías, se você me permite, eu queria só reforçar as palavras da colega aqui. Isso não acontece apenas, Lídia, com a questão dos fármacos, mas acontece com a terapia. Então, você recebe um determinado paciente, nós fazemos, a princípio, o processo de anamnese, que é quando você vai fazer as principais perguntas para estruturar, começar a conhecer a matéria-prima que está chegando para você ali para ter um melhor direcionamento. Eu não posso dizer, Isaías, que o seu tempo de terapia vai ser o tempo de terapia de Joãozinho, de Mariazinha. Não. Cada ser humano, ele traz uma historicidade. Cada ser humano, ele traz seus traumas de uma forma única, diferente, ímpar. Certo? Isaías pode passar 6 meses na terapia, Mariazinha pode passar 12 meses ou mais. Mas existe também, Lídia, esse tipo de comportamento com a terapia, esse desmame que o próprio paciente ele tende a fazer. Ele vai, passa 5, 6 sessões de terapia, se sente melhor. Então, ali ele já se dá alta. E isso, gente, é algo de muito complicado. Porque o terapeuta que está naquele momento ali com um determinado paciente, ele sabe ainda quais são as fraquezas a ser trabalhadas. Ele sabe o que é que tem que ser ressignificado, o que tem que ser amadurecido. Então, assim, existem muitas capas ali por trás que o próprio paciente ainda não compreende, não tem esse poder de compreensão. Então, nós precisamos aprender também que todo o processo de acompanhamento, ele precisa ter o sim do profissional. Porque o profissional, ele está ali apto a dizer se você realmente pode caminhar com suas próprias pernas ou não. Uma outra questão muito importante também, Isaías. Terapeuta nenhum prescreve medicação. Existem alguns pacientes que chegam num setting de terapia pedindo medicação, já porque são aquelas pessoas acostumadas a se automedicar. E eu sempre costumo deixar muito claro,
Só quem prescreve medicação é o neurologista, o clínico geral ou o psiquiatra, se for de viés psiquiátrico. Psicólogo, psicanalista, ele trabalha com a escuta e com a fala. Nós não prescrevemos medicação nenhuma. Você busca o tratamento mental. Lídia, tá aqui a pergunta que eu ia fazer, agora você já respondeu. Mas assim, quais são as medidas que o governo tem tomado para conscientizar a população a não fazer uso da automedicação? Olha, o Conselho de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia, né? Ele estreou uma rede de campanha para uso racional de medicamentos através das mídias sociais, com o objetivo de exatamente chegar ao alcance das pessoas, dessa população que mais se automedica, que são jovens e adultos, né? Então, assim, eles têm feito nas redes sociais do Conselho de Farmácia campanhas assim, lúdica, né? Para que não seja entediosa e que seja muito clara, né? Para que as pessoas se conscientizem a não fazer o uso indiscriminado de medicamentos. Também tem trabalhado bem de perto ao lado de farmacêuticos e de novos farmacêuticos, nos orientando na abordagem dos clientes, dos pacientes, de como que a gente vai fazer para dar uma orientação melhor. A Anvisa, ela criou um portal chamado VigMed, que é um portal que qualquer pessoa pode se cadastrar, profissional da área de saúde ou qualquer pessoa física pode se cadastrar lá. Esse portal, ele recebe todas as informações que a pessoa cadastrada quiser passar a respeito de interações e eventos adversos relacionados a medicamentos, relacionados a vacinas. Então, assim, o Conselho de Farmácia tem trabalhado diretamente conosco. Eu ainda sinto que é uma campanha meio tímida, mas eu acredito que aos pouquinhos vamos chegando lá. Vai chegando, né? Doutora, ansiedade e depressão, há muita diferença nesses dois casos? Então, Isaías, vamos lá. Trazendo a minha fala que eu fiz anteriormente, as emoções, elas são normais e devem acontecer na vida de todo e qualquer ser humano. Ter ansiedade é normal? Até certo ponto. Se essa ansiedade, por exemplo, ela não está trazendo dificuldades na sua interação social, na sua interação de trabalho, na sua interação científica, enfim. Quando essa ansiedade ela ganha um grau que torna-se uma patologia psíquica potencial em sua vida, essa precisa de uma ajuda médica, de uma ajuda terapêutica. Mas o que é que existe hoje em dia, Isaías, e é preocupante com a questão da ansiedade, quando ela é classificada como TAG, transtorno generalizado de ansiedade. Porque quando essa ansiedade ela é caracterizada como a TAG, ela traz junto a ela várias outras patologias psíquicas associadas. E se essa TAG ela não for cuidada, ela não for levada em consideração, ela não for tratada e acompanhada por profissionais múltiplos, profissionais médicos, ela pode desenvolver a depressão. E uma coisa que eu gostaria muito de desmistificar aqui, Isaías. Uma vez depressivo, você vai sempre obter alguns gatilhos que podem te trazer novamente a depressão. Não existe isso é um mito. De dizer, eu curei minha depressão para sempre, jamais depressivo. Não. Uma vez depressivo, diagnosticado, de fato, você vai ser, por exemplo, como um paciente de hipertensão. Controla um paciente diabético que tem controle.
Então, uma vez depressivo, vai existir os gatilhos, mas você vai ter um processo de maturidade diferente, de ressignificação e de fortalecimento pessoal para estar justamente lidando e evitando o desembocar e o desenvolver dessa depressão mais uma vez. Tá constantemente se tratando, constantemente buscando informações também, que é importante, né? Para a gente dar uma encerrada, quero aproveitar e mandar um abraço aí. Nossos patrocinadores, a MC Logística e prestadora de serviço, que é lá de Guarulhos, nosso amigo Mano, a Agile Telecom, que é a melhor internet aqui da região, o Flat Familiar, que é o nosso amigo Roberto, que nos cedeu esse espaço. Também o pessoal do restaurante Panela de Barro, meu amigo Bilzinho, um grande abraço a todos vocês. A Sonolite Colchões, que é lá de Garanhuns, né, o nosso amigo Robson do Vale. Bomboniere, Paraíso Doce, nosso amigo Marcelo, esposo de Lídia, que está aqui também, sempre nos apoiando nas nossas lives. Também a Farmácia do Trabalhador Pernambucano, que está aqui a matriarca da farmácia. E eu queria, Lídia, que você falasse alguma coisa mais importante, que pode ser que tenha faltado, né? O assunto é tão amplo e pouco tempo para a gente debater sobre esse assunto, mas a gente vai estar sempre fazendo live também. E queria que você também deixasse as suas considerações finais. Eu queria aqui agradecer a vocês, Aias, pelo convite, agradecer a toda a equipe, agradecer a todos os espectadores que estão aqui e dizer para os nossos ouvintes que evitem automedicação. Eu sei que é algo que já está enraizado na nossa sociedade, mas procure sempre um aconselhamento de um profissional de saúde, quer seja médico, quer seja enfermeiro, né, um fisioterapeuta, um dentista, um farmacêutico. Procure um farmacêutico na farmácia, se oriente com ele. Eu estou sempre aqui na farmácia. Às vezes eu viajo, que eu também trabalho fora, mas pegue meu zap, eu sempre respondo às pessoas. Falem comigo no direct, pelo Messenger. Meu telefone é 94761018, também é zap. Qualquer dúvida que tiver, mande um zap para mim. Às vezes eu demoro a responder, mas eu sempre respondo às pessoas. E qualquer dúvida que tiver, me procure lá na farmácia, que a gente conversa. O que eu não souber, a gente pesquisa, a gente corre atrás. Mas evite se automedicar. Quero também deixar aqui, lembrando que chás, medicamentos fitoterápicos, plantas medicinais, também contém substâncias químicas que também podem interagir com a droga do medicamento que você está fazendo uso. Quero deixar também outro lembrete, que a internet, ela enche muito a gente de fórmulas milagrosas que não existem, principalmente medicamentos para emagrecer, que muitas vezes, Isaías, não tem nem registro da Anvisa. Você não sabe nem o que é que tem dentro, né? Aí eu começo a ler os comentários. Aí, eu tomei, com uma semana perdi 10 quilos. Eu digo, misericórdia. Aí a outra fez, perdi 7. Eu digo, misericórdia. Então, assim, são coisas, a gente tem muitos exemplos, inclusive de cantores, né? Que teve uma cantora aí que, pelo uso de tanta medicação, de tanta coisa, terminou vindo a óbito, né? Sobrecarregou tanto os órgãos que, infelizmente, teve um fim muito trágico. E eu só queria aqui agradecer e deixar o meu muito obrigado a todos vocês. Tocou num assunto importante, doutor YouTube, viu? Cuidado no doutor YouTube. Sabe por quê, gente? Tem as pessoas que passam alguma coisa coerente, alguma coisa, né? Alguma coisa certa, mas você nunca sabe quem está por trás daquela informação ou a finalidade dessa informação. Eu vi uma pessoa ensinar a passar Coca-Cola no corpo para pegar aquele bronze. E a pessoa passou Coca-Cola e terminou com queimadura de 1º grau
no Hospital da Restauração. Então, muito cuidado com o que vocês assistem, o que vocês procuram. Porque se perdeu 7 quilos, minha amiga, tá bem, tá? Um milagre, né? Foi quanto uma semana? Foi... Em uma semana, Perdeu 7 quilos, outra 10 quilos, né? Coitado de Sérgio na academia, Júnior lá na academia, os caras não vai... Vai fechar as academias, porque... Vai fechar, que um remédio desse milagroso, né? Doutora Rafaela, eu queria que a senhora também revisse algum ponto importante, ou se faltou mais alguma coisa, e também as suas considerações finais. Então, Isaías, mais uma vez agradecer pelo convite, né? Todo convite existe um ato de responsabilidade e confiança por trás dele. Estarei sempre à disposição, assim e eu que sempre possível. Precisando. Eu gostaria muito também de agradecer aos nossos patrocinadores, porque a partir do momento que você acredita naquilo que o outro vai trazer, você de certa forma está ajudando socialmente também. Principalmente as pessoas que não têm um poder aquisitivo grande para estar de uma forma direta com o profissional, mas nós sabemos que existem profissionais sérios que podem estar passando informações, e essas informações, no nosso exemplo, está acontecendo agora através dessas pessoas que acreditaram nesse momento. Agradecer também aos meninos que estão aí, né, em toda essa organização, aos meninos com muita paciência. Agradecer a cada um de vocês que irão vislumbrar, nos escutar, tirar dúvidas, conhecer esse nosso trabalho que é com muito afinco, com muita responsabilidade acima de tudo, não é? Aqui existem, de fato, profissionais que vocês podem confiar. Lídia na área dela, né, na área de farmácia. Eu, enquanto terapeuta, já formada aí já no mercado há 6 anos, fazendo terapia, né? Podendo ser a ponte de muita gente e ajudando a ressignificar, que eu sempre digo que quando o outro se fortalece e ressignifica, não há nada que pague esse ato que a gente observa o ser humano, ele poder fazer sua história de uma forma diferente. E que assim, gente, o segredo ele está sempre dentro de cada um de nós, Isaías. Com certeza. Não existe perfeição, não existe fórmulas milagrosas para nada em nossa vida, para nenhuma área. Existem dias que nós iremos cair, iremos encontrar aquele cachorro preto em nossa vida. Que passou no início, viu, pessoal? Que a gente tá esqueci de falar que a gente tá gravando, né? Para segunda-feira. E o vídeo do cachorro preto foi o vídeo de abertura. Quem pegou a live no meio, quando acabar, deu uma volta, uma ida lá no começo da live para ver a história do cachorro preto que a doutora está falando. Muito importante, eu assisti, eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. Tudo que existe de patologia psíquica, de dificuldade, nós iremos passar enquanto ser humano. Isso é comum, isso é normal. Mais uma vez trazendo para vocês, não é por condição financeira, por credo, por raça, por gênero, enfim, mas foi ser humano, nós estamos passíveis a tudo. O que nós precisamos muito é a cada dia exercitar a nossa paciência, a nossa resiliência e a nossa fé. Não somente na fé em um conceito espiritualizado, mas na fé naquilo que a gente sabe que um dia ele pode ser melhor que o outro. Então, assim, Isaías, eu me coloco à disposição. Sou uma profissional credenciada e reconhecida nacionalmente com meu credenciamento. Trabalho na clínica, como também ministro aulas e minicursos para profissionais que estão sendo formados na área. Sou professora de história também, vejo o ser humano de um viés diferente e estou terminando o meu bacharelado na área de direito. Então, assim, você precisa estar onde você se sente bem. Você precisa fazer o que se sente bem. Não é pelo fato da quantidade, mas da qualidade. Né? E enquanto ser humano, procure melhorar, procure se ver de uma forma diferente, mas nunca se comparando ao outro no sentido de se inferiorizar ou de se vitimar. Seja sempre mais você. Muito obrigada a todos mais uma vez. Doutora, deixa o endereço da clínica que a senhora atende. Deixe também o telefone, porque a doutora faz palestra, ministra palestra, tá certo?
Então, se você tem um supermercado, uma casa comercial, se você tem uma empresa de pequeno ou grande porte, o pessoal de gestões públicas também, que queira dar um suporte maior aos seus profissionais, queria que a senhora deixasse o número de telefone para o pessoal entrar em contato. Bem, então vamos lá. Eu vou deixar o meu contato, porque aí fica sempre mais próximo, trata comigo mesma. DDD 81 994 34 20 87. Mais uma vez, 994 34 20 87. Então, assim, vocês realmente podem confiar na profissional que vos fala. Eu sou, assim, muito assídua em manter aquilo que é o tripé da psicanálise, mantenho minhas terapias pessoais em dia também, porque se eu escuto, eu preciso ser escutada para ter um potencial melhor para direcionar. E eu gostaria até, Isaías, de deixar aqui um adendo importante e de primeira mão para você aqui no seu programa, no Olha seu aí, momento. estou sendo especial. Né? Estou preparando um material em especial para profissionais da área de saúde, profissionais da área de RH, porque eu sempre costumo dizer, Lídia, que se você trabalhou com gente, você precisa entender a personalidade. Precisa ser então, gente também. eu estou trabalhando aí, montando um material, na verdade será um mini curso, com 8 horas de certificado, porque legalmente eu também posso emitir certificado, que eu sou profissional de data. E vamos trabalhar com os tipos de personalidade, sintomas, patologias. E logo mais nós vamos ter boas novidades. Acredito que o meu amigo Isaías, ele vai ajudar a fazer a divulgação. Com certeza. E estou à disposição para poder caminhar de uma forma mais positiva, junto com vocês, atravessando essa ponte e o percurso. Eu já quero. já tem uma profissional aqui. O material, quero fazer parte aí do mini curso. Lídia, aproveita aí para deixar o endereço da sua farmácia, Farmácia do Trabalhador Pernambucano. Farmácia do Trabalhador Pernambucano está localizada na Praça Caetano Alves de Aquino, número 50, ao lado da agência do Bradesco. O meu telefone para contato, vou dar o meu número pessoal, também é Zap, 994761018. Se me procurar na farmácia não tiver, pode ligar, passe o Zap, me segue nas redes sociais, Lídia Maria, no Instagram, Facebook, me chama no direct, me chama no message. Eu respondo todo mundo. Se eu não responder na mesma hora, porque eu também corro muito, mas eu respondo, não deixo de responder ninguém. Agora, se você não está precisando de fazer uso de medicamentos, né? De procurar a saúde está toda em dia, não tem medo de engordar, né? Vai lá na Bomboniere comer um chocolatezinho, não é isso, Marcelo? Que fica também na Praça Caetano Alves de Aquino, bem pertinho ali da lotérica. Vai lá com o nosso amigo Marcelo, diga que assistiu essa live, assistiu até o final. Acredito que vai ter um desconto. Já tem desconto lá. Doutora, deixa aí suas redes sociais para a galera se ver. Então, pessoal, rede social, vamos lá, Instagram. Vocês vão procurar pela Rafa Matassu, @RafaMatassu. E lá no Facebook vocês vão encontrar como Rafaela Silva. Então, geralmente eu coloco algo referente à área de saúde mental, à área de autoconhecimento também, porque eu sou esse exemplo vivo de que mudança de hábitos pode trazer saúde literalmente para a nossa vida. Não fui nas questões milagrosas, viu, Lídia? Eu saí da obesidade, eu perdi 32 quilos, mas assim, sendo monitorada pelo nutricionista, tendo um personal particular, tendo novos hábitos alimentares, saindo da obesidade. Hoje eu sou uma hipertensa controlada, há 5 anos eu não tomo medicação, mas lembrando, gente, eu todo ano tenho o meu cardiologista, que eu faço todos os exames, então quando ele de fato vê que está tudo certinho, eu tenho uma avaliação, na verdade, com os profissionais médicos que são necessários para me dar o direcionamento. E é isso aí. A gente precisa acreditar em nós mesmos, porque, de fato, um dia a coisa acontece. Vocês já viram que a mente dela é organizada, né, gente? Para ela chegar até esse ponto aqui, eu ia falar, mas eu digo, não, né? Já que ela falou, essa mulher lutou muito.
a gente conhece aqui, né? A história dela, ó, é estudo, é profissão, é academia, é família, né? Então, é a questão que a gente vê, a mente organizada. Bom, gente, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer aí o nosso amigo Ferreira, o Maia Som, que é o nosso técnico de som, agradecer ao meu filho Igor Silvestre, agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é MC Logística e Prestadores de Serviço lá de Guarulhos, nosso amigo Mano, agradecer a Billy, que é da Agile Telecom, agradecer aqui a Roberto, cedeu espaço, todo carinho, fez a recepção das pessoas e ainda colocou um lanche maravilhoso ali. Marcelo tá tomando conta da mesa. Fala aí, Marcelo, é a Bomboniere Paraíso Doces, o lugar mais doce e realmente é um paraíso. Pode passar lá e pedir o seu desconto. Lídia, farmacêutica, que é da Farmácia do Trabalhador Pernambucano. Agradecer também ao nosso amigo Bill, do restaurante mais famoso de São Benedito do Sul, Panela de Barro. Tá certo? Então, você que quer conhecer um ambiente familiar, um ambiente muito bom, é só ir lá no restaurante Panela de Barro e a comida, ó, daqui. Sim, Paraísos Doce em Quipapá, meu amigo. Ali perto do mercado, né? Por trás do mercado, ali na frente da praça. Ao lado da Secretaria de Saúde. Tá bom? Paraísos Doces, Quipapá e São Benedito do Sul. Mandar um abraço pro nosso amigo da Sonolade Colchões, lá de Garanhuns, que é Robson. Robson, eu vou trazer a história para ele, para vocês, aliás. É um casal de empreendedores. Robson e sua esposa. Eu tava vendo o vídeo, fiquei encantado com eles. Ele já conhecia, né? É o Matuto Sabido, eu chamo ele de Matuto Sabido. E em breve vocês vão estar conhecendo a história desse casal aqui também. E outros daqui de São Benedito da região. E mandar um abraço especial também para o pessoal da I9PE, pessoal inscrito no meu canal. Inscreva-se na I9PE, I9PE. O pessoal lá manda bem também, faz um trabalho responsável, conheço e por isso que eu tô divulgando eles. A gente tem um carinho muito grande, é uma parceria muito grande, tá bom? E vocês moram no meu coração. Esse trabalho todinho aqui, o corre-corre do dia foi para vocês. Espero quem pegou a live no finalzinho, deu uma volta lá no começo para assistir os nossos vídeos de abertura, tá bom? Obrigado, doutora Rafaela, obrigado, Lídia. Marcela ali tá tomando conta ali do lanche. Obrigado, Roberto. Obrigado o nosso amigo Maia, sonorização, e o meu filho Igor. Lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na terra sempre haverá um canalha a menos. Boa noite, tchau, tchau.